A manjedoura, os pastores, a estrela guia. A gente conhece bem os elementos clássicos da história do Natal. Mas e se a história que nos contaram durante séculos for só isso mesmo? Uma história. Vamos mergulhar numa versão bem diferente dos factos. Uma que troca milagres por explicações muito práticas e que, olhe, pode mudar a forma como vemos este evento para sempre. É exatamente esta a pergunta que nos vai guiar. A ideia aqui é desmontar aquela imagem de presépio que temos na cabeça e analisar uma versão dos factos que desafia séculos de tradição. E o mais interessante é que oferece explicações surpreendentemente lógicas para os elementos que sempre vimos como milagrosos. Bem, a nossa investigação começa no momento exato do nascimento e a primeira surpresa é que aquela cena que imaginamos, sabe, uma noite silenciosa, solitária, pode estar completamente errada. Preparem-se para um cenário muito mais humano. Primeiro, esqueça a noite escura. Segundo esta fonte, o nascimento aconteceu em plena luz do dia, ao meio-dia. E Maria não estava sozinha, de todo, pelo contrário. Estava rodeada por outras mulheres da caravana que ajudaram no parto. Uma cena de solidariedade feminina muito, mas muito distante da imagem solitária que a gente conhece. E a cronologia que segue é surpreendentemente prática. A manjedoura foi uma solução temporária, de momento. Logo no dia seguinte, eles já estavam num quarto na estalagem. Aquela ideia de semanas a viver num estábulo é desfeita. E pouco depois mudaram-se para a casa de um parente, o que mostra um planeamento muito mais realista do que se costuma pensar. Agora, vamos tocar num dos maiores símbolos do Natal, a data. O dia 25 de dezembro está gravado na nossa cultura. Mas, e se essa data tivesse sido, na verdade, uma escolha posterior, sem qualquer ligação com o evento real? A fonte que estamos a analisar diz que sim. Pois é. Esta versão da história é muito clara. A data de 25 de dezembro é uma invenção posterior. O nascimento real teria acontecido numa estação do ano completamente diferente. A data proposta é bem específica, 21 de agosto do ano 7 a.C. É interessante parar para pensar nisto. Uma data em pleno verão. De repente, a longa viagem e os pastores a dormir ao relento fazem muito mais sentido do que no frio do inverno, não é verdade? Bom, já abalámos a hora do dia e a data do ano. Agora vamos aos visitantes. A imagem dos pastores e dos três reis magos é talvez a mais icónica de todas. Mas esta fonte sugere que os primeiros a chegar não eram nem pastores, nem reis. Então, a pergunta é óbvia. Se não foram eles, quem foram os primeiros visitantes? A resposta que esta fonte nos dá é, no mínimo, inesperada e vem de muito, muito longe. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, a história que toda a gente conhece. Do outro, sacerdotes da Mesopotâmia. Sim, isso mesmo. Homens sábios da antiga cidade de Ur que não seguiram uma estrela, mas sim uma visão e a orientação de uma figura-chave. Zacarias, o pai de João Batista. A jornada destes homens é uma história à parte. Um sonho profético levou-os a deixar a sua terra e a viajar até a Judeia. Chegaram a Jerusalém, mas não encontraram nada. Foi só quando encontraram Zacarias que o caminho deles se tornou claro. E repare-se neste detalhe crucial. Eles só chegaram quase 3 semanas depois, o que desfaz completamente a imagem da visita na noite do nascimento. Certo, se estes homens não seguiram uma estrela, então e a estrela de Belém? De onde vem um dos símbolos mais poderosos da história? A resposta, segundo esta fonte, não está no divino, mas sim no céu, de uma forma muito científica. A fonte afirma sem rodeios. A estrela guia é uma lenda bonita, mas não um facto. Então, a verdadeira questão é: que evento real e observável poderia ter sido tão espetacular a ponto de inspirar uma lenda que dura há 2000 anos? A resposta pode estar aqui, uma conjunção planetária. É um fenómeno astronómico real, em que planetas, vistos da Terra, se alinham de tal forma que parecem fundir-se numa única e espetacularmente brilhante estrela. Um verdadeiro espetáculo no céu noturno. E agora, a peça final do quebra-cabeças. No ano de 7 a.C., exatamente o ano do nascimento nesta versão, não houve uma, mas 3 conjunções raras entre Júpiter e Saturno. Um evento celestial tão marcante que seria impossível de ignorar pelos astrónomos da antiguidade. E assim a lenda nasce. O processo é quase lógico. Primeiro, temos um evento astronómico real e impressionante. Gerações depois, contadores de histórias ligam esse sinal celestial a um nascimento importante. Com o passar do tempo, a memória do fenómeno natural vai se perdendo e o que fica é o mito de uma estrela guia milagrosa. Tudo isto leva-nos a uma reflexão maior sobre a própria natureza da história.
Como é que uma lenda se transforma num facto aceite por milhões de pessoas ao longo de séculos? É preciso lembrarmos de uma era sem livros impressos, onde a memória e a voz eram as únicas bibliotecas. As histórias passavam de boca em boca, de geração em geração. E cada vez que eram contadas, havia a tentação de as tornar um pouco mais grandiosas, um pouco mais inspiradoras. Esta citação da fonte resume tudo de forma perfeita. O que começa como um mito ou uma história um pouco embelezada, através da repetição constante, transforma-se numa tradição. E com o tempo, a linha entre tradição e facto histórico pode tornar-se incrivelmente ténue. E assim chegamos ao fim. Se a história do Natal, uma das mais fundamentais da nossa cultura, pode ter nascido de eventos tão terrenos, isso obriga-nos a perguntar quantas outras verdades que aceitamos sem questionar são, na verdade, apenas a versão mais bonita da história. A busca pela verdade por detrás da lenda talvez nunca termine.